Nós tratamos 2 vezes por dia, às 7 da manhã e depende do horário do rodeio, às 3 da tarde. São 2 vezes por dia a alimentação. Cada cavalo aí vai comer em média por trato 2 quilos, então vai dar 4 quilos aí durante o dia. E precisa ser uma ração de muita energia, né? À noite nós precisamos do máximo da tropa. Nós temos chance de ganhar um prêmio bom. Só que o rodeio depende muito de competidor. Talvez você pegue um competidor que não ajuda com o seu cavalo e ele pode ser o melhor cavalo do Brasil, ele não se desempenha bem. Meu nome é Leandro Medeiros, sou da cidade de Terra Roxa. Eu nasci e cresci no meio do cavalo. Estou envolvido com o cavalo desde os 7 anos de idade. Eu montei na modalidade bareback por 15 anos. Eu sou tetracampeão de Barretos. Sou tetracampeão nacional pela Senar. Eu sou campeão do circuito Top Team Cristal 2012-2013. Representei o Brasil nos Estados Unidos há alguns verões. Fui disputar as semifinais do The América, montando na modalidade. E a minha ligação com a Pro Horse é desde o início, de quando chegou a tropa no Brasil em 2007. Chama Bad Day. Essa de frente para nós Ela é égua de 45 pontos, de 0 a 50. É uma que tem a chance de dar a melhor nota da noite. E é engraçado o nome dela porque teve um ano que o Leandro Baldissera me ligou e falou: Chiquinho, tô indo levar a minha namorada comigo no rodeio e eu quero que você arrume uma égua para ela montar na sela. Eu falei: não, tudo bem, eu vou arrumar. E aí chamei os meninos e falei: ó, essa 24 é a égua que a namorada do Leandro vai montar. E eu viajei para outro rodeio. E no outro dia de manhã, o São Henrique me ligou e falou: Chiquinho, você tá ficando louco? Você levou uma égua para a mulher do Leandro montar lá, quase matou a mulher, caiu umas 50 vezes dentro da arena, sozinha com a sela. Por isso, Bad Day. Aí eu coloquei o nome dela de dia mau, dia ruim. Mas é uma excelente égua, todo mundo quer montar. A gente sempre dá o nome depois que vê pular a primeira vez, acompanhando durante o dia no campo. A mãe dela chama Glóris Day. Inclusive é uma das éguas que eu fui campeão de Barretos, foi a mãe dela. Montando na mãe dela. Nós começamos com esse projeto de bareback sela através do Henrique Prata e do Leandro Baldissera, com o intuito de trazer os cavalos para que a modalidade crescesse no país. E de lá em diante eu criei essa amizade com o Henrique e com o Leandro, e hoje estou aqui tomando conta da Pro Horse no Rancho Guadalupe. E eu com a minha família nós temos vivido o nosso sonho. E a tropa é a nossa família, né? Nós vivemos cavalo dia a dia e vivendo o rodeio 24 horas, né, na nossa veia. Esse cavalo pula hoje, o nome dele é Billy the Kid. A expectativa é muito grande, porque ele é um cavalo de 45, 46 pontos. E é o terceiro rodeio dele, na vida dele. É um cavalo de 4 para 5 anos já. Vamos ver como ele vai se comportar hoje à noite. Essa tropa é uma tropa nova. Esses cavalos de cores, mais colorido, rosilho, turdilho, todos são filhos de um garanhão brasileiro que chama Pistoleiro, que é uma tropa muito famosa que tem no Brasil. E todos entraram no rodeio, estão entrando no rodeio esse ano. Essa é uma potra que eu vou dar uma trabalhada com ela até sábado para ver se eu consigo levar ela. Ela é filha do Titanic na Bad Angel. Essa égua é uma égua que o São Henrique mais está esperando ver pular esse ano. E aquele cavalo pula hoje. Chama Lobo Mal, cavalo rosilho.
É um cavalo que o cara que montar nele, ou ele vai fazer 90, 95 pontos, ou é dinheiro ou lama, como nós diz na gíria, dinheiro ou lama. Ou você ganha dinheiro ou você cai. Meu nome é Leandro Baldissera, eu sou de Capão Bonito, São Paulo. Eu sou filho de um gaúcho com uma mestiça japonesa que era neta de tropeiros também que vieram do sul. Acho que por isso esse amor pelo cavalo e pelas coisas do campo. Toda a minha família dos dois lados são do meio agrícola, do meio rural, e isso me levou ao amor, essa paixão pelos cavalos e ao rodeio. Eu sou competidor de laço comprido, de team rope, em várias modalidades de rodeio, mas a principal modalidade que eu consegui ganhar vários títulos e ser reconhecido no Brasil é a sela americana. Let's go. Eu sou campeão de Barretos 12 vezes, 5 vezes de Jaguariúna, 5 vezes de Americana, 7 vezes de Novo Horizonte. Eu acho que eu ganhei praticamente todos os títulos de sela americana no Brasil. Eu já ganhei em primeiro lugar 5 vezes o Circuito Cristal, 2 vezes da Federação Nacional do Rodeio Completo, 4 vezes da Senar e alguns rodeios também nos Estados Unidos. Eu tive competindo nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Uruguai, na África, e essa é um pouco da nossa história aí no rodeio, né? Hoje não era eu que tinha que ganhar aqui, hoje era o meu filho. Mas o meu maior presente é estar montando aqui com ele. Te amo, Hendrick. E a tradição dos cowboys não pode acabar. Parabéns, Leandro. Você é um exemplo de cowboy, um exemplo de homem. Isnar Ribeiro, eu vou voltar depois. O Henrique é um amante da modalidade. Hoje no Brasil, através dele, todos têm vivido os seus sonhos. Se não fosse por ele, nem pelo Leandro Baldissera e pelo Rancho Guadalupe, nada disso estaria acontecendo, né? Nós temos poucos rodeios no Brasil e graças a eles as pessoas que amam o esporte têm vivido isso, né? A Pro Horse hoje vive com cerca de 80, 90 animais de mamano a caducano, e a gente tem trabalhado duro como se fosse da gente, amando o que a gente faz e lutando pelo rodeio, pela modalidade sela e berbeque no Brasil. Você lembra desse? Esse aqui é o John Wayne. O Hendrick montou nele na final da sela. Caiu. Não, esse foi do domingo. O Hendrick caiu dele. Foi embora brabo, hein? E, na verdade, esse lote aqui, eu acho que se tiver algum pra ir pular essa semana, é só meia-noite o cavalo preto. O resto vai descansar. Ou o coiote, que é esse cavalo castanho aqui. Barretos é o rodeio mais disputado do ano, né? De tropa. Então, você precisa escolher os cavalos que estão melhor. Que estão pulando melhor durante o ano. Por ser uma modalidade americana, a gente sofre muito preconceito, né? O rodeio no Brasil é um rodeio novo de 60, 70 anos. Enquanto que nos Estados Unidos acontece há 200 anos já. E nós temos sofrido muito pela modalidade não ser nacional, né? O rodeio nacional, que é o cutiano, na modalidade dos cavalos, é o que tem mais adepto e é mais aceitado, né? Nós temos bons competidores de berbeque sela, nós só não temos espaço para trabalhar, né? E temos feito isso com excelência, com
criando jovens competidores e trabalhando em cima deles para aperfeiçoar a modalidade até ir competir fora do Brasil. O Henrique Prata, eu já era fã dele, que eu ficava vendo ele montar na sela, nos rodeios da federação ali, na época que eu estava na faculdade, e eu estudava, não na mesma sala, mas eu era companheiro de laço do genro do Henrique, hoje do Edinho Belode. E eu sempre escutava muito falar do Henrique, das histórias, tudo que ele fez pelo cavalo quarto de milha e pelo rodeio. O Henrique sempre foi um ícone, né, no esporte. Barretos, para muitos que conhecem e entendem um pouco de rodeio, nós temos uma ideia de Barretos, a visão de Barretos no Brasil, que ele é o pai de todos. Barretos foi onde aconteceu o primeiro rodeio no Brasil, onde tudo começou. Então a gente cita Barretos como o pai de todos. Barretos ano que vem faz 70 anos. E o Barretos, para todo competidor e todo peão, todo cowboy, se ele não ganhou Barretos, ele não é um bom profissional. Essa é a visão das pessoas que assistem o rodeio, né? Porque ele mandou pra fora, vai pra cima, Chiquinho, trabalha bonito, sensacional, é o povo de Barretos que viva, trabalhou legal, e foi nos segundos, ninguém não pode pegar. Existem vários rodeios importantes no Brasil, mas todo mundo te pergunta, a primeira pergunta que te fazem é: você já ganhou Barretos? Se você não ganhou Barretos, você não é um bom cowboy. Olha que sede de vitória, está cá pra trás, deitando na anca do animal. Olha aí, que verdadeiro show, bate palma! Barretos é importante para mim, eu montei em Barretos por 15 anos, eu fui 8 vezes vice-campeão, eu me consagrei campeão em 2013, 14, 15. Aí o último Barretos que eu ganhei foi em 2019, antes da pandemia. Eu ganhei Barretos 2019 e em seguida chegou novembro, começou a pandemia, aquela loucura na vida do ser humano, e eu recebi uma ligação do Leandro Baldissera. O Leandro Baldissera é um amante do rodeio, é um amante do esporte, é um cara que ama cavalo de rodeio, e a Pro Horse hoje existe através dele e do Henrique Prata. E juntaram os dois amigos que amam a sela americana. O senhor Henrique montou por vários anos, o Leandro montou por vários anos. O Leandro é 12 vezes campeão de Barretos. O primeiro contato com o Henrique foi em 98, quando eu vim com os gaúchos montar na crina aqui no rodeio de Barretos. E no domingo eu fiz uma apresentação numa égua tordilha na gurupa, e a égua bolhou comigo, ela virou de costa e ela levantou e eu montei de volta. E eu lembro que foi a montaria mais aplaudida talvez daquele rodeio inteiro do Barretos. Nem as montarias das finais de Touro e de Cutiano, o povo gostou tanto, assim. Vai analisando tudo no boiadeiro que eu vou com você, cavaleiro Leandro Baldissera. Ele é de Capão Bonito, São Paulo, é Crazy Boy da tropa Pro Horse. Portão Sicredi vai funcionar em noite de quarta-feira. Santo analisou, puxou o cabo do cabresto. Agora pediu pra ir pra fora, vai embora, é máquina de pulo. Você é cavaleiro duro, Nossa Senhora, pega, puxa na aba do acela. Olha só que show, Leandro Baldissera bate pá. Alex Pasquini é o... E eu lembro que o Henrique me botou na garupa para dar uma volta na arena, uma volta de honra. E ele falou para mim: Gauchinho, você tem que montar na sela americana. E eu sou filho de gaúcho, eu sou paulista de nascimento, mas eu tinha muito contato com o rodeio gaúcho já, que era rodeio de cavalo, na crina. Eu já estava montando há 2, 3 anos e eu tinha vontade de
começar a montar, eu também já estava montando em touro no rodeio universitário. Contar a história da minha paixão, dos meus valores em relação ao cavalo é uma história muito bonita, porque eu acho que eu senti, a primeira vez que eu senti cheiro de um animal, um cavalo, aquilo me impregnou. Eu devia ter 3 anos de idade, foi quando eu saí de São Paulo, vim para uma fazenda próximo de Itápolis, onde meus pais vieram morar. E lá eu comecei a sentir que o cavalo me fascinava. E interessante é que tinha um cheiro muito forte. E acho que aquilo nunca saiu depois daquele momento. E essa fazenda era uma fazenda muito especial, porque eu fui criada nela depois de adolescente. E meu avô tinha 120 éguas, mais ou menos, e 2 jumentos, 2 garanhão, e fazia tropa para abastecer as fazendas que ele tinha fora dessa região. E eu acho que esse cheiro foi o suficiente para mim ter tanto amor por animal, por cavalos. E eu me lembro que uma vez, a primeira vez que eu vi uma égua bonita, eu pedi para o meu avô de aniversário, eu devia ter mais ou menos uns 6 anos, e ele falou, te dou. E ela tem o nome dela até hoje na minha cabeça, chamava Favorita, uma égua alazã muito bonita. E nem sei por que eu gostei dela, mas no meio de, acho mais ou menos umas 40, 50 potras que iam ser domadas, eu tirei ela. Bem, a história depois que me fez eu realmente ficar muito fascinado por cavalo, vem quando eu fico adolescente e saio da escola, de 14 para 15 anos eu paro de estudar. E meu avô era um fazendeiro que tinha muitas terras, criava muito gado, essa fazenda tinha mais ou menos 3.500, 4.000 vacas e 120 éguas, era uma fazenda de muito volume de trabalho. E eu fui para estudar e fui tomar conta, fui para a fazenda, fui trabalhar na fazenda. E o primeiro impacto que eu tive foi meu avô falar para o empregado que enquanto eu não soubesse fazer tudo, eu nunca ia mandar. E quando eu soubesse, o patrão seria eu. Então, com 15 anos, eu mudei para a fazenda e queria aprender tudo. Aprender a domar vaca para dar leite, animal para dar serviço, égua, cavalo, fazer cerca. Sem imaginar que tinha de serviço na fazenda, eu mergulhei dentro desse projeto. Mas o que me fascinava mesmo era o cavalo, a vontade de eu domar cavalo. E o impressionante é que eu vi que eu tinha muito jeito com doma. Segundo ou terceiro repasse, eu já estava saindo para o campo com a madrinha na minha frente, isso com 15 anos, mais ou menos. E aí os animais sempre eram novos, de 2 anos, não eram animais... Quando eu fiquei um pouco mais fortinho, com 16 anos, eu comecei a montar em cavalos mais enjeitados, cavalo mais forte, burros mais fortes, e vi que não era fácil me derrubar. E o fato de eu ter que aprender a domar, e me aproximei muito, gostei muito disso, me fez eu ir para um lado de eu querer criar uma característica de ser, preferencialmente, de toda a lida da fazenda, eu queria ser domador, queria ser um domador de cavalo. E aí nasce então um segmento em mim que me leva muito à atração de, naquele tempo não tinha rodeio, como rodeio, tinha dentro da exposição tinha algum rodeio, nos circos tinha um rodeio, e aonde eu fosse circo, exposição, eu montava, eu e os empregados da fazenda, nós para não pagar a entrada, nós escrevíamos para montar. E eu era muito duro, dificilmente um cavalo, um burro, qualquer animal me derrubava, porque montava meio subaquiano, aguentando os pulos, segurando as pernas.
sempre assistia a montaria da sela na federação e à vontade a gente tinha, mas não tinha quem incentivasse, não tinha quem ensinasse, era um esporte novo ainda. E eu corri atrás, depois do que o Henrique me disse para começar a montar na sela, e comprei a primeira sela e comecei a treinar. E a amizade com o Henrique foi no rodeio de Jaguariúna de 99. Eu levei a minha sela, mas eu não tinha inscrição. E eu liguei para o Edinho naquela época. E eu lembro que eu nem celular eu tinha ainda, eu liguei, era aquele tempo do celularzão de tijolo. Eu liguei pro Edinho e falei, Edinho, eu tô aqui, vê se não fala pro Henrique tentar arrumar uma inscrição para mim. E o Henrique estava do lado, acho que era na prova de tambor, de Jaguariúna classificatória, e ele falou, pode vir que tem um peão que afinou para um cavalo, que era o cavalo mais duro do Brasil na época, da WR, que era o Caçangu. Ninguém gostava de montar nesse cavalo. E pode vir que ele vai montar nele. Daí eu falei, não, eu vou. Cheguei lá e o Henrique me arrumou a primeira inscrição. E desde o primeiro rodeio ele já foi praticamente o meu padrinho. E nessa época o Henrique competia ainda na sela americana. Acho que ele tinha uns 40 e poucos anos, mas ele competia na sela, e eu comecei a aprender as primeiras dicas, assim, as primeiras aulas que eu tive de sela foi com ele. E essa foi minha grande intuição, meu grande paixão por doma, e aí eu vi que eu tinha muito jeito. Foi tão complexo isso que quando me lembro que eu fiz 17 anos, eu fui em 2 rodeios, e eram rodeios dentro de exposição, de parque de exposição ou algum campo de futebol, e eu me lembro que eu fiquei em segundo num e ganhei o outro segundo eu ganhei em primeiro no meio de 50 peões. E aí meu avô ficou muito preocupado. 17 anos eu era realmente muito sacudido em cima de um cavalo e tinha uma intimidade muito forte de aguentar pulo, só aguentava pulo dando risada ainda, porque eu era muito jovem, muito desafio, e eu sempre fui muito cheio de desafio Então o cavalo era a coisa que mais me desafiava, um cavalo chucro, um burro chucro, e é aquela idade da adolescente que o cara acha que ele é o bom, né? E quer ser o bom também. Então eu virei um ginete muito forte, muito sacudido. Por eu ser filho de um homem muito rico, um fazendeiro, ser neto dele, eu queria ter o respeito pelo que eu era, pela minha pessoa. Então, o que tivesse de coisa encrencada na fazenda, o que tivesse era comigo mesmo. E aí, mais ou menos com 16 para 17 anos, eu já era o patrão, eu já era realmente o administrador das fazendas. Com 17 anos eu já administrava 3 fazendas para meu avô. E, enfim, nasce então essa minha paixão por cavalo, e a expressão mais forte minha foi realmente a identidade que eu tinha do desafio, que não tinha cavalo, dificilmente um cavalo me derrubava, só se ele caísse mesmo, porque a gente montava muito seguro e tinha muita malícia, né? Muito jeito com o cavalo. Mas eu quis seguir um pouco nessa linha de desafios. Meu avô, respeitava muito meu avô, porque era o homem que me ensinou a vida, e ele me proibiu que eu entrasse em rodeio, que eu fosse montar fora da fazenda. E eu acho que fiquei com uma pequena frustração. Fiquei com a frustração de não ter levado à frente aquilo que eu era muito bom naquilo que eu fazia, e muita paixão, muito amor. Cavalo nenhum me deixava satisfeito. Eu sempre queria desafiar esse, quero desafiar outro, e é uma paixão. Então o que aconteceu? Eu paro de montar mais ou menos com uns 18 anos, 19 anos, não pude mais montar.
Meu avô me cercou de toda maneira e eu respeitava muito ele, e ele tinha razão. Nós tínhamos um embarque de boi todo mês, recebia 3.000 boi, embarcava 2.000 boi. Era uma folia de serviço de boi e não podia mesmo, talvez, correr o risco de se machucar. Além disso aí, a afinidade que a gente tinha era muito grande, era um negócio assim que não tem explicação, sabe? Aquela pessoa que você conhece, parece que é uma amizade da vida inteira. Foi o que eu sempre senti com ele. Acho que talvez por a gente gostar das mesmas coisas, hoje ele diz que a gente tem a alma gêmea, que eu sou o filho que não é o filho de sangue dele, né? Mas é o filho de coração, é o que ele me considera, e eu também considero ele hoje, depois de tantos anos, como um pai. E é uma história muito bonita, de uma amizade muito linda e verdadeira, que depois que eu conheci o Henrique, muita coisa boa aconteceu na minha vida, porque tirando a parte do rodeio, de toda essa festa, essas amizades, esses momentos emocionantes que nós vivemos aí durante tantos anos, ele despertou em mim um amor ao próximo que eu acho que já tinha herdado um pouco da minha mãe, que fazia um trabalho assim muito bonito também, social, minha mãe e meu pai, mas o Henrique fez eu enxergar e ver que eu podia ajudar tanta gente, mesmo sendo um agricultor, um pecuarista, um cowboy de rodeio, um peão de rodeio, sabe? Eu podia ajudar muita gente. E hoje eu acho que eu ajudo um pouquinho no hospital e nas entidades da minha cidade, e ajudo o Henrique aqui no que eu posso, porque ele me despertou essa maravilha aí que ele faz, que ajuda tantas pessoas. Aí então agora vem a história mais bonita, que depois que eu me estabilizo, depois que eu perco meu avô, e depois que eu acho que eu voltei a ter uma estabilidade e uma autonomia de vida, aos 40 anos mais ou menos, eu resolvo voltar a montar. E aí então, para montar, eu vi que tinha um esporte de cavalo que era internacional, que era sela, bareback, que era a única maneira que um competidor estrangeiro podia vir até o Brasil, ou o Brasil podia ir montar no México, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer lugar, mas teria que ser no estilo internacional. E prata abriu a ponteira, foi bola, o homem que gosta da chamar. Vai decolando na cela americana. Sensacional, explode, bate de um lado e pro outro, controla no cabresto. As palmas pro Henrique podem pegar. Lançado, homem ninja. Sensacional, Henrique Prata. If I change my mind, Acompanha lá no telão. Então eu estudo através de impressionante que é a minha paixão. Eu estudo isso vendo vídeo, né? E falei, esse esporte nós temos de lançar aqui no Brasil. Então aí nasce a minha vontade absoluta de eu imprimir esse esporte no rodeio, que foi em 1986. Aí a história é muito bonita, porque eu volto para o rodeio, mas em pouco tempo já volto junto comigo, volta meu filho. Já voltou um filho comigo, que também eu ensinei ele o que meu avô me ensinou, e ele então volta, em poucos anos que eu estava no rodeio já, na sela, bareback, bulldog, em poucos anos eu já tinha um filho montando comigo da mesma forma, que eu ensinei ele que tinha que aprender a domar, que tinha de aprender para fazer, para depois poder mandar. Sigo a mesma lição de vida que meu avô me ensinou. E aí então eu crio essa paixão de novo, volta. Eu já tinha uma vida mais estabilizada e volto para o rodeio, exatamente quando eu lanço o rodeio completo em Barretos, em 1986. Aí é uma nova história chamada Rodeio Completo. Ele analisa, ele
aí, Bruto, pode ter. Continue, bora. Começa ali. Não, foi depois, você dá no final do povo, na cuchara dele, ele fala, pô, você não queria já. Então tem que ser perfeito, apertar perfeito, juntar perfeito, porque a visibilidade que nós vamos estar tendo aqui hoje, nós nunca tivemos. Então o Cutiano sempre foi o top do cavalo no Brasil, entendeu? Eu tirei toda a tropa cabeceira para vocês montar. Em 86 eu tinha 35 anos, e aí eu resolvo praticamente a colocar em Barretos chamado rodeio completo, onde o Parque do Peão sai do centro de exposição dentro da cidade e vai para o recinto, para uma área de 100 alqueires fora da cidade. Uma parte que eu me sinto extremamente participativo, porque eu influenciei muito o presidente, que era meu irmão, Mussa Calil Neto, a sair com esse rodeio pequeno, só rodeio, e fazer um show e fazer um grande evento, um grande parque, que é hoje a Festa do Peão em Barretos. E aí eu lanço primeiro um clube nessa área que era fora de Barretos, uns 10 quilômetros fora, e no primeiro ano da inauguração, em 86, a gente cria o rodeio completo. Aí era comum já ter rodeio de touro e cavalo, mas daí eu coloquei o rodeio, como eu ajudei, influenciei para mudar o parque, tem um rodeio show completo. O rodeio completo entra Bulldog, Bulldog, Sela Americana, Bareback, Team Hope, Bezerro, todas as modalidades do esporte de cavalo entra no rodeio completo, quando eu levo esse esporte para dentro do rodeio em Barretos em 86. E nessa época eu me apaixonei muito mais pelo Bulldog. Não fui diretamente para a Sela, para montar em Sela. Não tinha nem pessoas que sabiam, é um esporte muito técnico, Sela e Bareback, mas é um esporte internacional. Eu então foquei muito em cima do Bulldog. O Bulldog é uma gineteada interessante, porque na última velocidade do boi e do cavalo, você desce na cabeça do boi, no chifre, encaixa o chifre aqui no braço direito primeiro, e depois você torce o pescoço do boi e prancheia ele. A história da Pro Horse começou mais ou menos em meados de 2005. Eu conheci o Henrique em 99 e a gente era amigo de fundo de brete, de conversar e de trocar ideias, sempre junto. E o rodeio de cavalo naquela época estava enfraquecendo não só a Sela Americana e o Bareback, porque acabou a Federação Nacional do Rodeio Completo, mas o Cutiano também estava fraco, porque a tropa não estava pulando tão bem, porque faltava cavalos de genética. Hoje a tropa está voando, porque foi feito no Brasil a partir ali de 2008, 2007 para frente, quando começou, mas hoje o rodeio está colhendo os frutos desse melhoramento genético que está sendo feito durante esses anos, mas naquela época o rodeio de cavalo estava muito fraco. Depois desse tempo aí eu saio do rodeio e quando eu saio eu trago comigo uma pessoa que me identificou e que eu me identifiquei muito com ela e ela comigo, que é o Leandro Baldissella, que simplesmente é como um filho para mim, e que quando eu deixo de montar, ele inicia no meu lugar, e mais para frente nós dois, com a mesma paixão, com os mesmos valores, e ele muito novo, nós fizemos uma sociedade
para criar cavalo de rodeio, para trazer um sangue de fora e incrementar um pouco esse sangue de cavalo com capacidade de suportar a sela e berbeque. O cavalo tem que ter um couro mais grosso, o cavalo tem que ter uma estrutura mais forte, afoga muito o cavalo, a montaria de berbeque no pulmão, na sela, no cabresto. Os cavalos têm que ser muito mais fortes do que a tropa nacional que nós temos. E então eu e o Leandro fomos estudar isso e dois apaixonados, deu no que deu. Criamos uma empresa chamada ProHorse e essa empresa cria cavalo até hoje e nós tivemos um auge quando trouxemos as matrizes vieram dos Estados Unidos, o Garanhão veio do Canadá. Nós tivemos uma infelicidade de o Garanhão era um ótimo cavalo, mas não transmitia, o primeiro, o Canade, e nasceu 90 potros, aproveitamos 5. De 90 potros, aproveitamos 5. Aí fomos para os Estados Unidos, não se demos por vencido, compramos outro Garanhão americano, aí já compramos um Mustang e cruzamos de novo com as éguas. E nós ficamos assim uns 10 anos no rodeio, brigando mano a mano, quase com a melhor tropa do Brasil, que é o Roberto Biasi, a tropa WR, que famosíssima, do Roberto e do Valtim. Gabriela Maggio, é o que foi mal feminino. Ela tem bolso de tudo no seu bonito, vai direção do ar, vai direção do centro do amor. Toca, Gabriela Maggio. Incrível, esses são os 3 tambores cantando, valendo mais de 300. Os cavalos dos Estados Unidos pulavam tanto e tinha aquela estrutura para aguentar peão com qualquer peso, uns cavalão grande, forte, porque era o melhoramento genético que era feito. E em 2005, nós viemos e fizemos uma reunião aqui no Rancho do Henrique para montar um campeonato novo para ele nos ajudar, ele com toda negócio dele de fazenda, do hospital, ele e o conhecimento que ele tem com as pessoas, para ele nos ajudar a conseguir botar mais o rodeio de sela americana e berbeque nos rodeios que tinha no Brasil. E acabou nascendo a ProHorse. O Tito Cardoso cedeu para nós, o pistoleiro, uma safra, um ano, e tivemos 6 ou 8 potros deles. E hoje nós estamos refrescando com a tropa do Roberto Biasi. E essa paixão é nossa, é minha, do Leandro. E paralelamente eu tenho também meu filho que também aprendeu e tem paixão por cavalo. Ele gosta mais de muares, ele é apaixonado por burro. E nós então temos o hábito de criar por paixão, montar por paixão, criar por paixão, né? Eu fui para os Estados Unidos e no começo do ano falei para o Henrique, o Chris Harris está com a primeira geração de potros dele. Ele tem 60 cabeças, é coisa mais linda, toda potrada com 3 anos e meio, 4 anos, e aquela potrada voando. E ele ia vender. E eu contei para o Henrique, e antes do Henrique eu contei para o Roberto Biasi, que já era tropeiro. Eu falei, Roberto, você tem que ir lá ver, Roberto. Você tem condições de trazer esses cavalos para o Brasil, de importar e tal. E o Roberto chegou a ir lá no Texas, era em Willsboro o nome da cidadezinha lá, que era o rancho dele. Viu os cavalos, gostou demais, só que ele não se animou de comprar esses cavalos pelo trâmite, pela logística, porque eram todos cavalos selvagens, nunca tinha sido colocado cabresto, os cavalos eram totalmente selvagens.
Nessa história do rodeio, não tem um momento, uma época na minha vida que eu me senti quase que um artista, porque eu comecei, teve duas coisas que eu fiz, chamou muita atenção de muitos fazendeiros do meu segmento, e que foi a primeira pessoa que madrinhou cavalo, tirou o laço dentro do rodeio e pôs a madrinha de cavalo, tirar o peão, depois tirar o sedém. Foi eu que fiz isso aqui em Barretos, a primeira pessoa que fez isso no rodeio em Barretos. Todo mundo conhece o Beto Lara, é o presidente do rodeio de Americana, o segundo maior rodeio do país, e o Beto Lara saía com comitiva para vir em Barretos, não para ver os cavalos pular, mas para ver o Henrique madrinhar, tirar os peões de cima do cavalo, enquanto o cavalo estava pulando, do jeito que estivesse pulando, eu tirava. Era muito habilidoso e até hoje eu sou madrinheiro. É uma paixão ainda dentro do segmento do rodeio, de que eu tenho certeza absoluta que eu faço por amor. A pessoa mais apaixonada por cavalo e muares no país, se eu escolhesse um brasileiro para pôr o nome dele, seria João Sérgio. Foi a maior lenda de laço, de criador, de muares, Ele até não criava tanto, mas ele comprava de quem tivesse o melhor. E por 10, 20 anos ele comprava a cabeceira da tropa de serviço do Renato Rezende, lá na Campanária, lá no Mato Grosso Sul, e trazia para domar, e tinha os melhores domadores, e eles faziam uso disso para castração de gado, uma cultura muito forte em Goiás. Ele saía de Goiânia e ia em Jaguariúna no avião. Eu cansei várias vezes de ir na arquibancada e falar: vim aqui só para te ver. Ele ia lá no rodeio para ver eu e meu filho montar. Então quero prestar uma homenagem na história da Pro Horse, na minha história com o cavalo, com muares, a esse grande amigo chamado João Sérgio. E a minha ligação posso dizer que de pai e filho com o Henrique, quem me deu foi os cavalos. Então isso, nós somos então responsáveis pela Pro Horse. Eu e o Leandro somos sócios e somos uma relação de pai e filho, e apaixonados, os dois muito apaixonados, e deu no que deu. Somos uma empresa respeitada, fazemos talvez os 15 melhores rodeios que tem no Brasil. Nós participamos de todos eles. O esporte rodeio no Brasil deve muito e precisa agradecer muito a pessoa chamada Henrique Prata. O senhor Henrique é um dos precursores de várias modalidades no rodeio brasileiro. Do Bulldog, o senhor Henrique é tetracampeão do Bulldog em Barretos. Ele foi o cara que trouxe a sela americana para o Brasil. Ele foi o cara que trouxe os primeiros laçadores americanos para dar uma clínica aqui no Brasil, de Team Hope. E então eu acho que a Célia e o Berbeck deve muito a esse cara, a ele e ao Leandro Baldissera, porque se não fosse os dois se unir, a Pro Horse não existia, e se não existia o senhor Henrique, o rodeio eu acho que teria outro rumo, sabe? É um orgulho para nós criar um cavalo, para cavalos que são felizes por pular. E nós, criadores de cavalos, somos felizes por fazer esses cavalos terem a vontade de pular por amor deles, por vontade deles, por genética deles. É como o cachorro perdigueiro que nasceu para procurar a perdiz, a codorna, no olfato, no cheiro. O cavalo de rodeio, ele tem que ter a alegria dele, tem que ser de pular. Isso nós somos apaixonados e que sabemos fazer isso com muito amor. Criamos por amor e montamos por amor, e somos uma família extremamente apaixonada pela profissão de cavalo selvagem. Do Henrique Prata é difícil falar, porque paixão como se fosse do meu pai de sangue, é o que eu sinto por ele, sabe? Eu só tenho a agradecer tudo que ele me ensinou. A bênção que eles são na minha vida, na vida da minha família, e o privilégio que eu tenho de morar com eles dentro do quintal da casa deles, né? O senhor Henrique Prata, os filhos dele, a Adriana, o Antenor, o Henriquinho, são pessoas que fazem a gente se sentir dentro de casa e fazer parte da família deles. Então, eu sou um cara que agradeço a Deus todos os dias, na hora do almoço, na hora da janta,
a hora que eu me acordo. Cada vez que eu encontro com ele, que eu dou um abraço nele, eu amo demais esse homem. Representa muito na minha vida. Aí não consigo nem falar, cara. Você ter um trabalho pelo dinheiro é uma coisa. Você conseguir fazer o que você ama e ainda receber por isso é outra, né? Então, eu sou um cara abençoado, privilegiado e agradeço muito a Deus e agradeço muito a eles por aceitar a minha família dentro da casa deles e dar o conforto que nós temos aqui hoje.